Sejam muito bem-vindos ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você grandes nomes da sustentabilidade e do agronegócio. Hoje a gente fala sobre boas práticas na pecuária, passando por temas como a rastreabilidade e o uso eficiente do solo para a gente produzir mais e melhor. Também vamos falar sobre os sistemas integrados de produção e ainda sobre a atuação do setor no cenário global para que o agronegócio nacional seja reconhecido como uma grande potência agroambiental. E a gente conversa sobre tudo isso com Luísa Bruscato, que é diretora executiva da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Luísa Bruscato, que é diretora executiva da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Seja muito bem-vinda, Luísa. Olá, Yael. Obrigada pelo convite. É muito especial estar aqui com vocês. Obrigada a você por ter aceito, por ter vindo aqui participar do programa mais uma vez, né? Eu queria começar te perguntando um pouquinho aí sobre a trajetória do GTPS, que tem mais de 15 anos de história, né? Como é que o trabalho da associação, né, vem aí reunindo entidades de diversos setores para realmente promover a pecuária sustentável, né? E também vocês têm algumas ferramentas interessantes, né, nesse sentido, que é o GIPS e o MIPS, né, que é o Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável e o Mapa de Iniciativas da Pecuária Sustentável para orientar os produtores e também mapear as iniciativas sustentáveis que nós temos. Eu queria que você falasse aí um pouquinho de tudo isso, dessa trajetória de 15 anos, como vocês estão atuando atualmente e um pouquinho dessas ferramentas que vocês utilizam. Legal, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer é que a gente teve uma mudança no nome, né? Então, de Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, a gente passou a ser Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Acho que essa mudança já trouxe para a gente a força da mesa, né, de ter todos os elos da cadeia e ter essa representatividade nacional. Então, a gente fez essa mudança para poder traduzir essa missão. Esse momento atual, digamos assim, né? Esse momento atual, essa missão nossa de estar a nível nacional discutindo questões no âmbito da pecuária brasileira e continuamos com a mesma missão de promover o desenvolvimento da pecuária sustentável através das ferramentas aí que você mencionou, que é o nosso guia de indicadores, que hoje já tem mais de 1000 fazendas participantes que preenchem ali os seus indicadores de pecuária sustentável e conseguem, no final, gerar um relatório que mostra uma fotografia dessa jornada da sustentabilidade. Então, o relatório mostra para o produtor rural onde ele está, qual é o próximo passo e como ele faz para chegar lá. Então, também a gente tem material de apoio com links ali, informações para o produtor conseguir caminhar nessa jornada da sustentabilidade. E o mapa de iniciativas é uma ferramenta, uma página no nosso site que mostra ali uma série de iniciativas de boas práticas para os produtores se inspirarem em outros colegas da categoria e outros setores também. Bacana a gente ver esse tipo de coisa, porque daí a gente vê que tem muita coisa sendo feita já, né, Luísa? E aí, falando um pouquinho sobre essas coisas que vêm sendo feitas e tudo mais, eu queria falar um pouquinho com você também sobre rastreabilidade, que é tema de um dos grupos de trabalho que a mesa faz parte, que a mesa lidera. E eu queria te perguntar primeiro, né, sobre esse assunto, quais são os principais gargalos e desafios do setor quando a gente fala em monitoramento do rebanho bovino? Olha, a rastreabilidade é o tema da vez, né? A gente tem trabalhado ele com diversos atores, tem bastante empresas, organizações, produtores rurais, associações envolvidas e recentemente a gente está dentro do grupo interno ali da Mesa Brasileira discutindo uma política nacional de rastreabilidade individual de bovinos. Então, o principal gargalo hoje é a gente ter a informação dos indiretos que a gente fala, né? Então, hoje, os frigoríficos conseguem ter informações sobre o gado que está sendo abatido, né? Sobre o fornecedor de quem ele compra, que é o fornecedor direto, mas a gente ainda tem uma dificuldade de ir um pouco para trás na cadeia e identificar de onde veio o bezerro, por quais fazendas ele passou. Então, esse é o grande desafio da gente ter essa rastreabilidade, tanto sanitária quanto socioambiental, também olhando para os aspectos, né, se aquela propriedade estava regular, se ela está de acordo ali com o Código Florestal, enfim, com as outras legislações.
E aí, Luísa, sobre essa questão ainda dos indiretos, né, eu queria te perguntar também por que que há essa dificuldade de engajar esse produtor indireto nessa agenda? Olha, acho que o principal desafio aí é a gente conseguir fazer com que o produtor receba um incentivo, né, para ele ser identificado ou receba um retorno financeiro também, um incentivo econômico, um retorno financeiro para ele estar adequado, para ele passar informações, né, que a gente sabe que é um tema sensível para o produtor rural, Sim. que tipo de informação vai ser passada, então tem esse desafio também da transparência de dados e claro, sempre como é que a gente vai fazer isso respeitando o LGPD e as legislações, né, que protegem os direitos, enfim. Então esse é um dos gargalos também. Tá certo. Luiz, e vocês lançaram, né, desse grupo de trabalho, já saiu aí um documento de propostas para rastreabilidade e eu queria que você explicasse aqui para a gente quais são as principais delas. Olha, esse grupo está no 3º ano, então nos 2 anos anteriores a gente produziu aí o relatório de resultados, alguns documentos, mapeamento de ferramentas que já fazem rastreabilidade hoje, né? A gente tem algumas que estão lá, estão disponíveis no nosso site, na página de rastreabilidade. E recentemente a gente está produzindo essa política, essas diretrizes para uma política nacional. Esse ainda a gente não tem resultados, mas o principal item que eu posso te contar é que a gente acredita que deve acontecer uma rastreabilidade individual. Então, o animal deve ser identificado individualmente, aí com chip eletrônico, com brinco, enfim, né, com as ferramentas que a gente já tem disponível, com a tecnologia que já existe, mas a gente acredita que sim, precisamos dar esse passo, né, para amadurecer mesmo o setor nessa questão de transparência e rastreabilidade. Legal, Luiz. Eu queria agora chamar uma nuvem de tags que a gente tem aqui no programa. É um quadro que a gente traz diversas palavras aí relacionadas à sustentabilidade, né? Ao ESG, tem até a palavrinha ESG ali. E eu queria que você escolhesse alguma delas aí para você comentar um pouquinho. Tá. Pode ser ILPF. Ok, legal. Falar então um pouco sobre integração lavoura-pecuária-floresta, né, que é um tema que a gente tem discutido pouco, eu acho, dentro ainda da mesa, né, mas ele permeia aí a agricultura e a pecuária. O que eu queria falar sobre esse assunto é que a gente acredita, né, que a pecuária sustentável ela deve, né, avançar aí com a implementação de uma integração lavoura-pecuária-floresta. Eu acho que é um passo além ainda de uma pecuária sustentável, talvez uma pecuária regenerativa, outros termos aí que a gente ouve dizer também, porque esse sistema de LPF ele é um sistema que traz resiliência, né, para o produtor rural, tanto resiliência econômica quanto para adaptabilidade para as mudanças climáticas. Então ele faz com que o sistema o sistema de produção fique ainda mais interessante, né? Quando a gente tem a mesma área para produzir 2 safras, mais o boi, enfim, então torna o sistema ainda mais sustentável. Sim, é bacana você falar sobre isso porque a gente tem diversas histórias, né, mostrando que quando o produtor faz uma integração, por exemplo, de soja, milho e pastagem, ele aumenta muito a produtividade, né, ele agrega renda para o produto dele, além de trazer impactos ambientais importantes, né, Luísa? Sem dúvida, acho que o ganho de produtividade e a resiliência econômica, financeira do sistema dele aumenta consideravelmente e, sem dúvida, o impacto ambiental reduz também consideravelmente. Tá certo, são aqueles investimentos inteligentes, né? Na verdade, que ele vai ter o retorno daquilo ali, tanto financeiramente, quanto realmente os benefícios ambientais de tudo isso para a saúde do solo e tudo mais. Luísa, vou te pedir uma licença, então, para a gente fazer agora um rápido intervalo, mas olha só, não saiam daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com o Planeta Campo Entrevista, conversando com Luísa Bruscato. Até já! Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com Luísa Bruscato, que é diretora executiva da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Luísa, no primeiro bloco a gente falou bastante aí sobre pecuária sustentável, é claro, né? Conversamos um pouquinho sobre integração lavoura-pecuária-floresta, sobre rastreabilidade, falamos um pouquinho desses 15 anos de atuação da Mesa e eu queria agora falar um pouquinho sobre um outro grupo de trabalho que vocês têm, que é o GT de Terra, que ele fala bastante sobre as mudanças de uso do solo e como que o pecuarista pode usar eficientemente esse recurso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação de vocês.
Legal. O grupo de trabalho de terra, ele discutiu bastante sobre a questão da geração de dados, informações sobre as pastagens. Então, a gente teve alguns convidados da academia, o LAPIG, PRODES, MapBiomas participaram desses debates, dessas discussões, para a gente ter mais clareza sobre quem está produzindo o dado e quem vai consumir essa informação, né? E como é que a gente apoia o pecuarista com essas informações que são informações mais regionais, mais nacionais, né? Como é que a gente faz esse link? Então, esse foi um dos debates, uma das discussões do grupo, que inclusive está com um webinar marcado aí para mostrar, entregar os resultados no dia 16 de agosto. Então, já fica o convite aí para todos. Com certeza, não perderemos. Luiz, inclusive você falou do LAPIG e eu lembrei que eu estava ontem dando uma olhada ali no seu LinkedIn, né, para estudar as pautas aqui do programa e eu vi que inclusive você participou de um evento relacionado a uma nova ferramenta deles, né, de monitoramento de pastagens no mundo, né, Luísa? Sim, eu tive em Bruxelas, a convite deles, num evento do WRI, do World Resources Institute, que eles estão desenvolvendo junto com o LAPIG e o WRI essa ferramenta que chama Global Pasture Watch, que é um observatório de pastagens no mundo. Então, a intenção é que essa ferramenta avalie a qualidade dos pastos, não só no Brasil, mas no mundo, e crie um parâmetro único, que é também um dos desafios do uso do solo. Sim, e isso eu acho que vai também... não sei se realmente esse é o objetivo, mas eu acredito que isso vai mostrar um pouquinho da pecuária tropical, né, das nossas especificidades, Luísa. Tem um pouquinho a ver com isso também? Olha, eu acredito que sim. Acredito que vai corroborar, vai contribuir para esse assunto avançar, né, e a gente trazer mais visibilidade para os sistemas produtivos tropicais. Legal. Tá bom, Luísa, agora avançando um pouquinho aqui na nossa pauta, né, do que a gente já tinha pensado em abordar com você, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa atuação global do MBPS, né? Você falou que esteve recentemente em Bruxelas e o MBPS agora faz parte da mesa global da pecuária sustentável. Eu queria te perguntar como é que essa atuação é estratégica para o Brasil, por que isso é importante para a gente participar desses debates a nível mundial? Olha, é muito importante para a gente estar nessa discussão global, até para levar essa visão da produção da pecuária tropicalizada, os diferenciais e também fazer com que os outros países, enfim, as outras elos da cadeia nos demais países entendam a nossa realidade, que é muito distinta, né? E olhem como uma oportunidade e não como um problema. Então, acho que esse tem sido bastante minha abordagem nesses eventos globais que eu tenho participado, né, de que o Brasil, ele é a produção pecuária, a produção agrícola brasileira são o grande fator de mudança, de promover a solução para as mudanças climáticas, né? Uma vez que a gente tem aí um uso do solo integrado, que a gente tem uma série de técnicas agrícolas favoráveis, enfim. E a gente tem mostrado isso no global. Eu acho que é bastante importante, agora que a gente tem essa cadeira representando o Brasil efetivamente no grupo diretivo lá da mesa global, estar mais representado. Então, a gente também está fazendo um movimento dos associados brasileiros entrarem no global, né? Então, a gente está fazendo esse movimento agora para poder fortalecer a nossa presença lá. Muito bacana. E do lado de lá, você percebe que isso que a gente está falando tem sido ouvido? As pessoas têm entendido essa mensagem? Olha, eles têm sim ouvido, mas existe uma dificuldade ainda no entendimento, né? Assim, ainda a mensagem de que a gente tem o desafio da Amazônia, essa mensagem ainda está muito forte no exterior e é um desafio para a gente explicar também que bloquear os mercados, nada disso vai ajudar, principalmente a questão social, que a gente tem falado pouco, né, ainda. Sim. Mas é um dos temas da agenda do global, é criar também uma meta para impacto social. Entendi. Inclusive, quando a gente fala dessa questão de bloquear mercados, pode ser até que a gente, na verdade, acabe deixando mais difícil essa questão, né? Porque daí a gente acaba colocando as pessoas, às vezes, na ilegalidade, né, Luísa? Exatamente, a gente tem levado essa mensagem de que não colabora, pelo contrário, que a gente precisa de incentivos positivos, né, de um pagamento por serviço ambiental, de créditos de carbono, enfim, incentivos para a gente manter a floresta em pé, para ter excedente de reserva, para cumprimento das legislações, enfim. Então é nesse caminho que a gente está indo.
Tá certo. Luiz, e também além de atuar globalmente, vocês também têm uma atuação regional com outros países aqui da América Latina. Então eu te pergunto o seguinte, quais que são os temas-chave da sustentabilidade da pecuária aqui na região? Olha, o tema principal é falar sobre os sistemas produtivos tropicalizados e como é que eles agregam de forma diferente para o mundo, né? Então, a nossa carne, a carne aqui da América Latina, ela leva com ela uma série de atributos socioambientais únicos, né? Que a gente carrega junto com a nossa produção, a biodiversidade, a produção de águas, o cuidado ali com as APPs, coisas que não existem em nenhuma legislação de nenhum outro país, né? Então a América Latina tem esse grande diferencial da prestação de serviços ambientais. Então esse é o grande mote aí da nossa reunião aí das mesas latinas, e também eu no global estou representando não só o Brasil, eu represento o Brasil também, mas eu também represento a América Latina como um todo nessa agenda comum. Legal. Luiz, a gente falou bastante de todos esses eventos internacionais, né, desses grupos aí regionais, mas a gente tem também uma atuação forte, obviamente, aqui no Brasil, e vocês têm aí alguns eventos justamente para fomentar cada vez mais essa ideia da pecuária sustentável. Eu queria que você falasse o que vem por aí. Olha, vem por aí uma série de visitas minhas, estarei visitando algumas regiões aqui do Brasil, e a gente tem um grande evento que vai acontecer em setembro, dia 28 de setembro, na Expo Rio Preto. Então, vai acontecer o Fórum da Pecuária Sustentável, é um evento de um dia inteiro. Nós vamos ter 4 painéis ali para discutir rastreabilidade, clima, uso da terra e bem-estar animal. Então, são 4 grandes painéis com especialistas do setor, com produtores rurais, que acho que é um ponto que a gente tem fortalecido, de sempre ter um produtor rural no debate, que é importante. Sim. O produtor fazer parte, entender o que está acontecendo e ter essa sinergia com a informação que vem da academia, da indústria, e ele entender como ele vai atuar ali no campo, né? Sem o produtor a gente não faz nenhuma mudança. Então a ideia desse evento é reunir todos os elos da cadeia e fazer esse grande debate. E aí na oportunidade a gente vai também ter o lançamento do sumário de dados da pecuária sustentável. Então pela primeira vez a gente vai lançar essa publicação. Que legal, e vou já estar convidada para vir aqui no Planeta Campo contar tudo desses dados aí que vocês vão compartilhar com o público. Luiz, agora a gente tem um quadro muito bacana aqui no programa, que é o Planeta em 2033, que é um exercício de a gente imaginar como a gente gostaria que o mundo, que a pecuária, como que a gente imagina que o mundo vai estar, que o Brasil vai estar daqui a 10 anos. Eu queria que você fizesse esse exercício, esse esforço aí. Legal, olha, bem desafio aí tentar imaginar como é que vai estar. Bom, vou imaginar numa visão assim, o que eu gostaria, digamos assim, né? Imagino que todos os produtores consigam se empoderar dessa agenda, entender a importância do papel deles no campo, né? De fato de serem os grandes transformadores desse sistema, né? Consigam aí estar com o cumprimento do Código Florestal Brasileiro, a 100% aí, em todo vapor, ter todos os seus animais rastreados, identificados individualmente, né, para ter essa informação, e que tudo isso contribua para a gestão da propriedade, que eles consigam, então, trazer bastante recurso financeiro para a família deles, que acho que isso é muito importante. Sim. A gente elevar o nível social, né, do campo e fazer com que os jovens queiram ficar no campo. Então, isso acho que é um sonho que eu imagino, e que também a gente consiga, de forma integrada, né, preservar o que a gente tem no Brasil de mais valioso, aí, os nossos rios, as florestas, enfim, de forma integrada e sistêmica nesses projetos todos de ILPF, dessas integrações que a gente mencionou. Então, acho que é possível, né, o Brasil ser o grande protagonista nessa ação de produzir carne com sustentabilidade. Perfeito, Luísa, sonho grande, né? A gente gosta, assim, de otimismo, desse pensamento positivo para o futuro, e é possível realmente a gente conquistar tudo isso. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, Yael. Obrigada a você. Então é isso, a gente vai ficando por aqui com esse Planeta Campo Entrevista, mas eu te vejo diariamente de segunda a sexta-feira no Planeta Campo, aqui no Canal Rural. Até lá, tchau, tchau.
Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.